Muita gente, mas muita gente mesmo me pede aqui no canal, tanto aqui no canal como lá no Instagram, para eu fazer uma pintura corte seco, sem alongamento, aquela pinturinha de uma porta ou de um paralama, sem fazer alongamento. E eu normalmente respondo o seguinte: bem provável que vocês não vão ver eu fazendo esse tipo de serviço, porque aqui na Carlos Pintura a gente normalmente faz alongamento para não ter problema nenhum com diferença de cor. Claro que para-choque a gente não faz, tem uma cor, para quem já me acompanha há bastante tempo aqui no canal sabe que eu não faço também, que é o preto. Não é porque preto não dá diferença de cor, eu já expliquei isso em outros vídeos, é porque o preto sim, eu acho mais fácil de acertar a cor. O que acontece? Teve um tempo aqui no Carlos que eu que manipulava a tinta aqui. E sem fazer curso, sem nada, só na cara e na coragem, vendo vídeo igual vocês estão assistindo agora no YouTube, comecei a manipular essa tinta aqui. E eu vi que o preto eu tinha uma facilidade muito grande de acertar. Então pensa vocês, quem já é colorista há muito tempo, que trabalha com tinta há bastante tempo aí no ramo, que seja de confiança, eu tenho certeza que eles tiram de letra. E a gente nunca teve problema com diferença de cor em carro preto. Só que no vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês que eu queimei a minha língua. No vídeo de hoje eu vou pintar essa porta dessa T-Cross aqui, corte seco, sem alongamento. O que acontece? Esse carro é de um cliente há muito tempo aqui do Carlos. E esse carro tá com 3.000 quilômetros rodados. Quando ele veio fazer o orçamento, sempre quando a gente faz o orçamento que tem que fazer um alongamento, não é nada escondido do cliente, a gente passa para o cliente, a gente acaba cobrando por isso também, porque até as próprias montadoras, elas nos auxiliam a fazer esse tipo de serviço que é o alongamento. Então quando ele chegou aqui no Carlos para fazer o orçamento, o que foi passado para ele foi o seguinte: cara, a gente vai ter que fazer o alongamento na porta e na lateral, inclusive dessa batida tem um amassadinho pequenininho aqui nessa porta aqui, ó, que amassou, mas não trincou tinta, não trincou nada, a gente vai fazendo martelinho. E a gente passou pra ele, o ideal é fazer o alongamento. E o que ele falou pra gente? Não, eu prefiro corte seco, eu prefiro que faça a pintura sem alongar o restante, porque o carro é novinho e tal. E o que a gente passou pra ele foi o seguinte, ó, corre o risco de dar uma leve diferença de cor. Tropa, não é nada absurdo, se der diferença de cor, vai ser uma leve diferença. Talvez pra ti, que não é do ramo, nem consiga ver. Mas pra quem trabalha há mais tempo, pra quem conhece de carro, consegue ver essa leve diferença. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas que não trabalham no nosso ramo, elas olham de frente, né? Elas olham de frente pra ver como é que tá a cor, se tá tudo certo. E a gente sabe que não é só de frente que pode dar a diferença de cor. A gente tem que olhar de ângulo também. Então, para uma cor tá 100%, ela tem que estar boa de frente e de ângulo. E ainda por cima, a textura do verniz tá o mais próximo do original possível. Isso para mim é um corte seco 100% sem alongamento. Não é só a tinta, né? Não é só questão de frente. Na minha opinião, o corte seco que fica 100% é frente, é ângulo e textura tanto da tinta como do verniz. Então hoje eu vou mostrar um passo a passo para vocês, espero que vocês gostem. Então vamos começar a trabalhar nesse carro aqui que eu já falei demais. Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o Wilson Oliveira, e sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro o meu dia a dia na Carlos Pintura Automotiva e consequentemente acabo deixando algumas dicas para vocês. No vídeo de hoje, já falei demais ali no começo, vai ser pintura dessa porta, corte seco. Então sem mais delongas, vamos começar a fazer essa pintura aqui.
Então, tropa, minha primeira demão de base poliéster. Isso mesmo, uma base poliéster, não é nada de úmido sobre úmido aqui, não é nada de um primer um pouco mais diluído aí do que o normal para dar um acabamento legal, não. É uma base poliéster que eu faço branco com preto. Eu misturo os dois. E um detalhe, tropa, essa base não é para tirar defeito. Essa base é para quê? Para me facilitar a hora que eu tiver pintando. O que que acontece? O primer foi aplicado mais ou menos até essa extremidade e até essa extremidade. O que que acontece? Ao fazer o lixamento, foi tirado alguns detalhezinhos, acabou abrindo em algumas quinas aqui. Então, para me facilitar a hora que eu estiver aplicando a tinta dele, eu faço essa base poliéster e aplico, como vocês viram, apenas uma demão. Passou aí 15 minutos, vou fazer o lixamento dessa base poliéster? Normalmente, não. Normalmente eu não faço o lixamento, eu já venho com a tinta. Só que esse carro, o que que acontece? Essa base eu fiz e já usei ela. E vi que ela caiu algumas sujeirinhas que eu acredito que tenha sido da própria base. Como é um branco e um preto que sobra ali, que eu misturo, então a primeira vez que eu usei ela, eu vi que caiu umas sujeirinhas, né? Vocês viram que eu apliquei ela bem molhada, mas passando a mão assim, ó, parece que ela tá pulverizada, né? Deixa eu ver se vocês conseguem escutar, ó. Tá vendo? Eu acredito que seja dessa base, não é da pistola, porque a pistola eu já usei várias vezes, mas essa base é a segunda vez que eu uso e acontece isso. Então, como eu falei pra vocês, normalmente eu não lixo, tá? Eu vejo se ficou algum detalhezinho ou outro, se caiu alguma sujeirinha ou outra, eu vou só em cima da sujeirinha e já venho com a tinta do carro. Mas nesse caso aqui, eu vou passar uma lixinha 800, jogando um pouquinho d'água aqui, ó, pra justamente tirar esse aspecto aqui da base, pra gente poder vir com a tinta. Só que tem mais uma coisa que eu faço. Eu fiz o isolamento para poder abrir essa porta. Por que que eu vou abrir essa porta? Para mudar a fita de lugar, para dar um acabamento melhor quando eu vim com a tinta do carro. Como eu apliquei uma base, ela acaba pegando nessa extremidade aqui, certo? Então quando eu vim com tinta, talvez não cubra essa base que eu apliquei. Então, para não ter esse tipo de problema, eu lixei um pouquinho mais para dentro, vou abrir aqui a porta e vou mudar o isolamento de lugar. Tropa, lembrando mais uma vez que essa base, ela não é para tirar defeito. E se eu aplicar ela e não cair sujeira nenhuma, eu já posso vir com a própria tinta do carro. Vou finalizar ali, vou mostrar para vocês o isolamento que eu vou fazer de novo antes de fechar a porta. Bom, tropa, tá aí a porta lixadinha com a lixa 800. Agora a gente passa a mão, ó. Tá lisinha. O isolamento aqui eu mudei, já mudei aqui a fita, né, que é esse cordão aqui. Lembrando que a gente pode fazer com a fita dobrada também. Só que eu vou ser sincero pra vocês, tropa, tem um custo? Tem, dessa forma, mas é muito mais rápido e muito mais fácil pra gente trabalhar. Inclusive, muita gente diz que não dá pra reaproveitar, tá? Mas eu vou falar pra vocês que dá. Se liga só, a que tava ali, tá aqui, ó. É uma que eu já tinha usado para pintar um carro branco, tirei, agora eu usei para fazer esse acabamento aí e tirei. E eu vou falar para vocês que vou aproveitar de novo. Se a gente for aplicar um primer ali que precisar do isolamento, eu vou usar ela de novo. O bom é que dá para reaproveitar. Vou fechar aqui a porta aqui, ó, portinha fechada. E agora eu vou botar o papel de isolamento. Vou mudar o papel? Não, vou usar o mesmo papel. A única diferença é que essa parte que eu apliquei a base aqui, eu vou botar pra lá e a de lá eu vou botar pra cá. Bom, tropa, tá aí, já terminei o lixamento.
Já finalizei aqui o isolamento de novo. Como eu falei pra vocês, eu reaproveitei o mesmo papel. Só a parte que eu apliquei a base eu botei para o lado de cá. E meu, agora vocês já sabem, né? Colocar o macacão, colocar a tinta na pistola e vir com a primeira demão de tinta. E pra quem quer saber qual o nome dessa cor, é Crimson Red. Tô tentando no inglês. Crimson Red. Bom, tropa, a primeira demão de tinta poliéster aplicada tá aqui secando, aquela demão bem carregada, aquela demão de cobertura mesmo. Dá uma olhadinha como tá bem úmida ainda. A gente vai esperar um intervalo aqui para poder vir com a segunda demão de tinta. E o detalhe é que eu vi, ó, dá uma olhadinha ali. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui assim, ó. Tem uma sujeirinha, caiu uma sujeirinha ali, então vou esperar secar bem. Passar uma lixinha somente ali, tá? Eu não vou filmar nada, mas eu vou pegar uma lixinha 1200 com água, passar só em cima dessa sujeirinha e vir com a segunda demão de tinta. Mas lembrando, vou esperar bem o intervalo, porque aqui em Palhoça hoje chegou o inverno. Tá frio, deixa eu mostrar aqui pra vocês quantos graus tá fazendo dentro da estufa. 15 graus, 16, 15. Então tá entre 15 e 16. Então ao invés de eu esperar um intervalo aí, que eu espero normalmente de 10 minutos, eu vou esperar um intervalo de 15 minutos para correr a lixinha ali e vir com a segunda demão de tinta. Tenho duas notícias para dar para vocês. A primeira é que já passou 15 minutos, meu Deus, é uma eternidade. E a segunda é que eu não precisei fazer o lixamento daquela sujeirinha. Tá vendo o pontinho branco aqui? Esse pontinho branco era onde tava ela. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu passei um paninho pega-pó e acabou saindo a sujeirinha ali. Ficou essa marquinha aqui, né? Mas agora a gente vai aplicar a segunda demão de tinta da mesma forma que eu apliquei a primeira. E tenho certeza que vai cobrir esse pontinho aqui. Tropa, mais uma notícia pra vocês. Uma notícia boa é que 15 minutos já se passaram também da segunda demão de tinta. Vocês lembram da sujeirinha que eu falei pra vocês? Aí a sujeirinha, ó, não tem nada, sumiu a sujeirinha. Olha a textura que tá essa aplicaçãozinha de verniz. Verniz não, de tinta, né? Acabamento bem fino, bem fino. Foram duas demãos de tinta molhadas até agora. E a pistola que eu usei, deixa eu fechar aqui. A pistola que eu usei, DV1 da Devilbes com bico 1.3. Usei 2,5 voltas da agulha. E dá uma olhadinha quanto que eu tô usando de pressão. 1.0 bar de pressão. Isso mesmo. Agora a gente vai para a terceira e última demão de tinta.
Bom, tropa, enquanto vai secando ali a terceira demão de tinta, vocês viram que a terceira demão de tinta foi diferente da primeira e da segunda. As duas primeiras demãos são aquelas demãos de cobertura, buscando cobrir bem o primer mesmo. No caso ali não era o primer, era a base que eu apliquei. E eu consegui aplicar aí 3 demãos de tinta, foi o suficiente para fazer a cobertura. A terceira demão foi um pouquinho mais distante, um semi-úmido, né? Então vamos dizer que é um pulverizado em comparação com as duas primeiras que eu apliquei. Mas pulverizado, quando eu falo, não é aquela demão seca, né? É um semi-úmido. Eu só falo pulverizado, que é comparando com as duas primeiras demãos de tinta que eu apliquei. Então enquanto vai secando ali, eu vou catalisando o verniz de sempre, verniz HS da Anjo. Vou diluir ele em 10% e eu vou catalisar aqui 250 ml. Tropa, enquanto eu vou aqui catalisando, eu quero falar pra vocês o seguinte. Muita gente mesmo me pergunta o porquê que eu não gosto de fazer corte seco. Por que que eu gosto sempre de fazer alongamento? Então eu vou explicar pra vocês aqui o seguinte. Hoje eu trabalho na Carlos Pintura Automotiva. Eu pinto uma média de mais ou menos uns 4 carros por dia, tá? 3, 4 carros, porque eu também faço preparação. Então essa é a média que eu pinto, fazendo isolamento, tudo. E eu não posso correr o risco de ficar diferente a cor e ter que fazer de novo. Inclusive, o que eu falei ali no começo, que as próprias montadoras auxiliam a gente a fazer o alongamento, isso é verdade, tá? Como que eu sei que é verdade? Porque quando eu trabalhava em outra oficina, na primeira oficina que eu trabalhei, aconteceu o seguinte: a gente fez o alongamento de um carro e o cliente não gostou. Entrou na justiça e tudo, e quem acabou ganhando foi o meu ex-patrão. Por que que ele ganhou? Porque o advogado dele conseguiu... Deixa eu... Só pra eu não me perder aqui. O advogado dele conseguiu provar, né, que as próprias montadoras, elas auxiliam a fazer isso. Elas pedem para fazer alongamento. Porque assim, ó, quando eu falo de fazer um corte seco igual eu tô fazendo aqui e ficar 100%, tropa, é 100%. 100% pra mim. Pro cliente, eu não dou tanta bola, porque tem cliente que, vocês sabem, vocês trabalham no ramo que arruma defeito onde não tem, né? Tem clientes que a diferença de cor é absurda e acaba não vendo. Então eu gosto de fazer que fique bom pra mim, tá? E pra mim sempre é bom fazer alongamento, mesmo que me dê mais trabalho, porque imagina vocês, eu fiz aqui o corte seco, então foi trabalhado em cima daquela peça, pintei. Se ficar diferente a cor, o que vai acontecer? Deixa eu pegar a câmera aqui. Se ficar diferente a cor, eu vou ter que pintar de novo, tá? Então eu perdi tempo agora fazendo, vou perder tempo refazendo e ainda vou perder tempo porque eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, na minha opinião, é bem simples. Lixadinha na porta, lixada aqui na lateral, alongamento, fica zero, não tem problema, não corre o risco de ter que refazer o serviço. Porque o que é mais caro? Mais caro, sem sombra de dúvida, é a mão de obra, né? A mão de obra é a mais cara e todo esse tempo que eu perdi, eu poderia estar fazendo outra coisa. Tirando a mão de obra aqui, o que é mais caro? Do material, a fita, o papel, o verniz. Mais caro é a tinta, tá? Pra vocês terem uma noção, essa tinta aqui a gente pediu, a gente não manipulou aqui, 500 ml, tá? Não que a gente vai gastar 500 ml aí, é porque a gente sempre gosta de ter uma sobra para qualquer tipo de problema. E esses 500 ml deu 120 reais. Isso mesmo, 120 reais nesses 500 ml. Então, sem sombra de dúvida, o que é mais caro é a tinta. E dá uma olhada, a tinta que pega no papel, vocês estão vendo?
é a tinta que eu poderia fazer o alongamento. Mas enfim, esse vai ser um corte seco. Como eu falei no começo, vai ser um corte seco porque o cliente pediu. Deixa eu botar a câmera aqui de novo. O cliente que pediu pra gente fazer o corte seco, a gente explicou que poderia dar uma leve diferença de cor, não é nada absurdo, tá? E ele aceitou mesmo assim. Então eu vou vir aqui com a primeira demão de verniz, depois a segunda. Depois que finalizar, tiver sequinho, eu quero botar lá no sol pra gente dar uma olhada como que ficou esse corte seco. Então, tropa, vocês acabaram de assistir a primeira demão de verniz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a primeira demão, bem alastrada, bem aplicada. Tropa, vou falar pra vocês, ó, dá uma olhadinha, já caiu algumas sujeirinhas bem pequenininhas, mas caiu, aqui caiu uma, aqui caiu outra. Tô mostrando pra vocês pelo seguinte, porque na maioria das vezes essas sujeiras menores eu consigo dar uma escondida na segunda demão de verniz, tá? Mas isso depende muito, se elas forem pequenas assim. Então dá uma olhadinha bem aqui, ó, como que elas ficaram aqui. Eu não vou tirar com fita, não vou tirar com nada, por quê? Porque elas são muito pequenas. E se eu vir com a fita agora aqui, é capaz de ficar marcado o verniz ali e ficar mais feio, né? Ficar mais difícil de acertar depois. Então eu vou esperar um intervalo de 15 minutos e vou vir com a segunda demão de verniz. Bom, tropa, segunda e última demão de verniz aplicado. 2 demãos de verniz é o suficiente. Vocês viram que eu apliquei de cima para baixo, não, de baixo para cima, a tinta de cima para baixo, 1 hora de baixo para cima. Já falei aqui no canal que eu não tenho uma regra, eu não tenho uma preferência. Talvez eu tenha uma preferência sim. Se vocês notarem, na maioria dos vídeos aqui no canal, eu sempre aplico de cima para baixo, mas dependendo muito aí do desenho da peça, eu aplico de baixo pra cima, mas isso eu decido na hora. E a segunda demão de verniz aplicada, vocês lembram das sujeirinhas que eu falei? Dá uma olhadinha aqui, ó, como elas sumiram, né? Aqui tem uma bem pequenininha, quase não dá de ver, mas dá uma olhadinha nisso. Elas sumiram bastante. E essa foi a segunda demão de verniz. Tropa, dá uma olhadinha nesse acabamento, acabamento bonito. Caiu sujeira? Caiu, igual eu mostrei aqui em cima, aqui, ó, pra vocês. Mas foi bem pouquinha sujeira mesmo. Ó, aqui tem mais uma, aqui tem mais outra. Mas essa foi a nossa segunda aplicação de verniz e última. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, porque realmente ficou bonito demais. Mas temos que dar continuidade no trabalho aqui. Eu tenho uma Macan, né, uma Porsche Macan aqui para fazer um retoque ainda. Já tá aqui na frente da cabine. Então eu vou esperar aqui mais ou menos uns 20 minutos, talvez um pouquinho mais, já que tá frio. Vou fazendo isolamento. Na verdade eu tenho que limpar as pistolas. Tem que limpar a pistola. Ah, eu não falei da regulagem da
GTI ProLite aqui, eu usei um pouco acima de 20 libras, 3 voltas da agulha, leque todo aberto. Essa pistola tem um bico 1.3. Lembrando que a gente ainda tá com cupom de desconto lá na WK Shopping, em qualquer pistola da DeVilbiss, ó, GTI ProLite tá com desconto, DV1 tá com desconto, SLG 510 tá com desconto, em qualquer pistola da DeVilbiss, no filtro de ar HAR 680 também da DeVilbiss, os Snap Flow, que são aqui, ó, esses copos transparentes. Aqui tá o outro, eu boto assim sempre de cabeça para baixo, e aperto o gatilho aqui, ó, para descer todo o material. Aí, ó, 250 ml eu fiz, ainda sobrou um pouquinho, ó. Então, falando aqui, voltando a falar aqui do desconto, em qualquer pistola da DeVilbiss, no Snap Flow, que são esses copos transparentes, no macacão de pintura, que é esse aqui que eu tô usando aqui, ó, no filtro de ar HAR 680, em qualquer pistola da DeVilbiss. É só escolher um desses produtos e na hora de finalizar a compra usar o cupom de desconto DVB. Vou deixar o link da WK Shopping aqui embaixo na descrição. Então eu vou limpar aqui essas duas pistolas, vou esperar um tempinho, vou botar a Macan pra dentro, vou fazer um retoque, vou tirar essa, né, claro. E ali pelo horário do meio-dia, eu quero ver se eu coloco ela lá na rua pra gente ver como é que ficou a cor. Mas quando eu tirar o isolamento aqui, eu vou filmar um pouquinho aqui dentro também. E no horário do meio-dia, filmo lá fora. Então até daqui a pouco. Bom, tropa, voltei aqui pra dentro da estufa. Já tirei o isolamento, vamos dar uma olhadinha na cor, como que ficou aqui dentro. Depois eu vou colocar lá no sol. Mas eu vou falar pra vocês que aqui dentro eu gostei bastante da cor mesmo. Dá uma olhadinha aí de frente, como que ficou. Até em questão de textura, tropa, dá uma olhadinha na textura. Ficou muito, muito parecida mesmo. Inclusive, quem fizer o polimento aqui, eu tenho que falar para catar só os cisco e no máximo passar uma lixinha 2000 aí. Justamente porque se agredir demais vai acabar alisando e vai perder essa textura aqui, ó. Muito parecida mesmo com a original. A cor ficou dessa forma, claro que a porta aqui a gente tem que fazer um polimento ainda. Vocês estão vendo que tá arranhada. Lembra do amassado que eu falei que tinha? Ó, aqui tem um amassadinho também, ó. Vai ser feito um martelinho depois. Mas de frente a cor tá dessa forma aí. Muito boa mesmo. Igual eu falei pra vocês, não é só frente, a gente tem que olhar de ângulo. E o ângulo, na minha opinião, ficou melhor ainda, tá? O ângulo tá muito, muito parecido mesmo. Se eu falar pra vocês aqui, ó, eu acredito que isso aqui tenha ficado mais ou menos um 90 a 95%. Porque se a gente olha de frente, ainda consegue ver que a porta tá pouca coisa mesmo mais leitosa. Mas a gente vai fazer o polimento pra ver como é que ficou. Eu gostei, sinceramente, eu gostei muito. Eu acredito que o cliente vai gostar bastante também. Depois a gente vai botar lá no sol pra ver se ficou bom também. Aqui a lateral, ó, vocês podem ver, ó, a lateral é a mesma coisa. Tem alguns arranhões também que dá pra ver bem visível aqui, que sai no polimento. Mas logo a gente vai estar botando no sol pra ver como é que ficou. Bom, tropa, chegamos no horário do meio-dia. Já almocei, nem escovei os dentes ainda. Então se vocês verem um feijão no dente aí, não dá bola, deixa passar batido. Mentira, hoje eu nem comi feijão. Aí, horário do meio-dia, o Carlinhos tá trabalhando aí. Não vai parar de trabalhar não, Carlinhos? Não dá, né? A correria aqui na oficina tá grande. Ele vai aproveitar o horário do meio-dia pra adiantar aquele Honda ali. Eu tenho ainda que pintar o para-choque dianteiro daquele Honda. Eu vou pegar a chave aqui. Deixa eu ver se é essa. É essa mesmo. A chave da T-Cross. Aproveitar o horário do meio-dia, colocar ela ali no sol pra gente ver como é que ficou a cor certinho. Igual eu falei pra vocês, lá dentro da cabine ficou muito bom mesmo. Ficou excelente a cor. Se no sol não ficar igual ficou lá dentro da cabine, não tem problema. Vamos pintar de novo? Não, né? A gente entrega o carro pro cliente lá dentro da cabine. Tô brincando, tropa. Olha o gauchão ali, onde é que o gaucho tá, vagabunda. Olha. Sai da frente, pô, vou passar por cima. Aproveitar o solzinho aqui, ó. Botar ele de lado assim, ó. Acho que assim vai dar pra ver legal, ó. Capricha agora e bate, já pensou? Tá ali, me mata. Cheio de serviço pra gente fazer. Aqui eu acho que tá bom. Vamos lá dar uma olhadinha. A Macan eu não pintei ainda, porque tava bem pertinho do horário do meio-dia. Deixei isoladinho lá dentro da cabine.
Mas a cor. E aí? O que vocês acharam da cor? A porta dianteira aqui dá pra ver bem? Dá uma olhadinha. Eu gostei. Ficou muito bom mesmo. Aparentemente, lá dentro da cabine, eu olhava de frente assim, eu via que essa porta tava um pouquinho mais leitosa, mas já colocando aqui fora, eu já vejo ao contrário. Tá vendo como é que é as coisas? Eu já vejo que ela tá um pouquinho mais suja, mas bem pouca coisa mesmo. Então ficou aí, eu acredito que mais ou menos um 95% a cor. Não ficou 100%, mas ficou muito satisfatório mesmo. A textura ficou muito boa. Vou dar mais uma manobrada pra gente dar uma olhada também aqui nessa lateral. Só vou desligar a câmera, né? Melhor desligar a câmera pra não fazer besteira. Bom, tropa, agora sim. Agora dá pra ver certinho a cor aí do carro. Aí, ó, vamos olhar desse ângulo. Eu gostei muito mesmo. Ficou muito bom essa cor. Da lateral aqui agora. Ó, o que eu falei pra vocês. Aqui dá pra ver bem, ó. Como tem alguns riscos, né? Manchas. Então a gente, a hora que fazer o polimento dessa porta, a gente já vai aproveitar e polir essa lateral e essa porta aqui também. Mas a cor ficou muito boa mesmo. Muito boa. Inclusive a textura ficou muito parecida. Dá um pouquinho mais de longe assim. Olhando de frente. Olhando de ângulo aqui com a lateral. Olhando de frente. Eu gostei mesmo. Tropa, chegamos no horário do meio-dia e eu acabei de finalizar o polimento da T-Cross. Já foi montada também, não foi eu quem fez a montagem, mas eu fiz todo o polimento. O Carlinhos veio aqui, fez a montagem, ela não foi lavada ainda, tá? Vocês podem ver que tem ainda vestígios de polimento aí, ela vai para lavação, mas eu fiz aqui o polimento da porta, já entrei na lateral e nessa porta também. E vocês viram esse carro dentro da cabine, viram lá na rua, e agora eu quero mostrar aqui dentro do galpão. Dá uma olhadinha aí como que ficou, principalmente questão de textura. Eu acho que ficou bom demais. Se eu falar pra vocês em questão da cor, eu vou falar o seguinte: na minha concepção não ficou 100% mesmo, mas assim, olhando assim, com tudo montadinho, tudo no lugar, a porta polida, a lateral polida, a porta que a gente fez a pintura polida também, eu acredito que tenha ficado uns 95% para mais. Por quê? Na minha humilde opinião, olhando assim, claro que o cliente não vai ver, tá? Isso é nós que trabalhamos no ramo. Olhando de ângulo, ela deve estar 100% mesmo a cor, tá? Mas quando eu olho de frente, eu vejo que ela tá um pouquinho mais suja. Então eu acredito, na minha opinião aí, humilde opinião, que ficou um 95%. Erro do colorista? Sinceramente não, né? Eu não sei se vocês já chegaram a manipular tinta, mas é difícil. Difícil demais. E eles pintam uma chapinha desse tamanho, a gente manda uma tampa do tanque, e ter esse resultado fazendo a cor, tem que tirar o chapéu para esses caras. Tirar o chapéu pelo resultado e tirar o chapéu também para todos os coloristas. Porque igual eu falei, eu já trabalhei manipulando tinta aqui na oficina. Claro que eu não fiz curso, nada, era mais olhando no YouTube. E eu vou falar para vocês que, é difícil mesmo fazer uma cor. Então eu vou botar esse carro ali na rua pra gente dar uma olhada. Aproveitando o horário do meio-dia. Vou botar ele agora, não vou botar ele depois de lavado, porque vai ser lavado só na parte da tarde. Eu tenho os carrinhos para pintar, então vou aproveitar o horário do meio-dia. Tá vendo como ele tá sujo? Sujo não, tá empoeirado no caso, né? Bom, tropa, dá uma olhada nisso. Acho que eu vou mudar a minha opinião, hein? Falei que tinha ficado um 95%, mas olhando aqui no sol aqui, ó,
Dá uma olhada nisso, de ângulo pra lá, olhando de ângulo pra cá, olhando de longe, dá uma olhadinha nisso aí. Deixa eu entrar aqui dentro do carro, calma aí, que tá calor. Calor não, tá quente no sol, né? Quando a gente tá na sombra tá frio e quando a gente tá no sol tá calor. Isso aí faz parte do inverno, né? No inverno a gente pega uns dias assim. Então, tropa, esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Pra quem não é inscrito aí ainda no canal, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho que vai ajudar demais o canal a crescer. Valeu, tamo junto e um abraço. Bom, tropa, voltei aqui, era pra ter finalizado, mas eu voltei pra fazer um agradecimento. Quero agradecer a todos os coloristas lá da Vitória Tintas. Acredito que sem eles a gente não conseguiria esse tipo de resultado. A gente tá manipulando tinta aqui na oficina bem pouco, mas a gente tá. Eu acredito que se eu tivesse feito essa tinta, com certeza a gente teria que fazer alongamento. Mas como eu conversei com vocês lá no começo do vídeo, o cliente está ciente que poderia dar uma leve diferença de cor, mas o resultado ficou muito melhor do que eu imaginava graças a eles. Vou falar pra vocês, ó, vou botar na conta deles esse tipo de trabalho aqui, 70%, tá? 70% a gente coloca na conta deles aí, em questão da cor, e dá pra botar um 30%, né? Um 30% na minha conta. Valeu, tropa, tamo junto e um abraço.